no Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150, é o último salmo. Doxologia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-os com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Grande e poderoso Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor e agora pedindo que o Senhor esteja falando nesta tarde, Senhor, aos corações. Fala no primeiro meu coração, Senhor, e depois o Senhor fala o coração dos nossos irmãos. Ah, como é preciosa a sua palavra, que ela possa cair, Senhor, como uma joia resplandecente no coração de cada um. Obrigada por esta tarde, é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém. Irmãos, tarde da bênção. Nesta tarde da bênção, eu vou usar o tema Natal Esperança, que é o tema que nós estamos falando durante este mês de Natal. A palavra esperança vem do esperar. O que é esperar? A coisa que vai acontecer devagar, não é? Não é de uma hora para outra. E o Salmo 41 diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Que salmo mais lindo que é este, né? Ele começa já falando sobre esperança. Ele fala: esperei confiadamente no Senhor. Quer dizer, eu tenho que ter confiança, eu tenho que esperar no Senhor, no tempo do Senhor. Por quê? Nós vamos ter certeza que Ele vai inclinar. Eu acho tão lindo essa expressão, inclinar, quer dizer que Ele vem perto da gente, inclina e ouve o que nós estamos pedindo. Natal, esperança. Natal é esperar. Quando falamos de Natal, ele começa logo lá em outubro, que a gente vê nas lojas, já começando a enfeitar as lojas, mas é um Natal financeiro, é um Natal longe, não é? Mas o nosso Natal é diferente, porque o nosso Natal é aquela esperança de que o nosso Deus está ouvindo a nossa palavra e que mandou o seu Filho para nos salvar. Natal começa, falamos em advento, quer dizer, estamos falando do Natal, mas estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, do João, ele nos explica o nascimento de Jesus Cristo, o presente que este Deus, que manda nós esperar e que Deus deu a cada um de nós. E quando a gente ele começa a recordar,
como Jesus chegou aqui nesta terra, pela misericórdia do nosso Deus, porque nós estávamos destituídos da graça de Deus, nós estávamos tão separados, nós não tínhamos essa liberdade de falar com Deus, essa liberdade que o salmista fala, que o Senhor inclina o ouvido para nos ouvir. Nós não estávamos com essa liberdade, mas esse Deus maravilhoso, Ele mandou o seu Filho de uma forma linda. Primeiro veio lá João, não é? Anunciando. João veio de uma forma maravilhosa, porque Isabel já estava cansada. Naturalmente, ela já tinha esperado e tinha até a esperança dela quase acabando, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. Imagina a esperança dela. Então, ela estava. Não, toda mulher que é estéril, que não pode ter filho, tem aquela esperança que um dia ela vai conseguir ser mãe. E Isabel não foi diferente. Mas quando aquele anjo chegou para o seu esposo, Zacarias, aquele sacerdote, quando ele estava diante do altar do Senhor, falou: olha, a sua mulher vai ser mãe de um menino que vai trazer alegria para o seu lar, mas vai também movimentar o coração do mundo. E ele vai chamar-se João. Zacarias ficou mudo, porque ele assustou, não é? O anjo falou: você assustou, não está acreditando. E este João chegou, mas ele veio, ele foi o precursor, foi o primeiro que estava dando uma ordem para o povo: arrependei-vos. E esta ordem é até hoje para cada um de nós. Arrependa dos seus pecados. Ninguém pode dizer eu não tenho pecado. Se nós pensarmos quando a gente acorda de manhã, até nós fecharmos os olhos, quantas vezes entristecemos o coração do nosso Deus, não é? E João Batista estava lá falando: arrependei-vos, porque depois de mim vem um outro que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E este era Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. É Natal, é esse Jesus que veio para salvar o mundo. Ele não veio brilhando nas lojas, não. Ele veio de uma forma humilde, simples, numa manjedoura. Mas essa criança maravilhosa veio de uma serva escolhida por Deus. Já pensou que orgulho para Maria, naquela jovem, e quando o anjo diz para ela que ela vai ser a mãe do Filho de Deus? Que presente que deve ter sido para ela. E o seu noivo? O anjo também preparou o coração de José. José, você vai ser pai de sua noiva traz no ventre o Filho de Deus. Ele chamará Emanuel. Deus conosco. E quando os anjos anunciarem que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É este Jesus Cristo que nós estamos comemorando. É este Jesus que veio para nos salvar. Veio de uma forma tão simples, mas Deus teve misericórdia de cada um de nós, porque agora nós temos acesso ao nosso Deus, porque eu posso falar com Deus agora, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, ele fez milagres aqui na terra, mas ele sofreu por mim e por cada um de nós. Ele morreu numa cruz, mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, está lá no céu. É através dele que nós chegamos até o nosso Deus. E quando nós lemos o Salmo 150, é para a gente ver como esse Deus é grandioso. O Salmo 150 está fazendo a gente despertar neste Natal, que as pessoas possam
ser despertada pelo amor de Deus. E ele começa dizendo aleluia. Quer dizer, alegria. Alegria. Tem alegria no coração. Ah, mas eu estou triste. A palavra do Senhor diz lá, como eu acabei de ler, espere confiantemente no Senhor. E ele diz assim, então eu vou repetir agora o primeiro versículo. Eu quero saber o lugar em que Deus pode ser adorado. Ele diz o versículo 1. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, aonde, que lugar que eu posso adorar o nosso Deus? Que lugar que eu posso? O versículo diz, louvai-o, adorai-o no seu santuário. Nós estamos aqui e nós somos o santuário de Deus, não somos? O Espírito Santo está em nós. Então é eu que tenho, cada um de nós que temos que louvar a esse Deus. Mas por que eu vou louvar a esse Deus? Olha, ele continua, aonde que eu tenho que louvar? Louvar no firmamento, obra do seu poder. Então, com este Deus maravilhoso, que fez os céus, que fez a terra, ele tem que ser adorado, tem que ser louvado por nós, porque ele é o nosso Deus. Não existe Deus maior e melhor do que o nosso Deus. Ele tem que ser louvado. Como diz a palavra do Senhor, louvai-o a Deus no seu santuário. E a segunda pergunta que eu faço e que o Salmo 150 vai me responder, por quê? Quais são os motivos que me levam a louvar o nosso Deus? Vejam o verso 2. Quais são os motivos que nos levam a adorar o nosso Deus? Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, eu tenho motivos muito grandes para louvar o nosso Deus. Se nós lemos a palavra, quando conhecemos a palavra, lembra do povo do Egito que ficou 400 anos cativos e que Deus fez? Tirou aquele povo e levou à terra prometida. E eu pergunto, quais são os motivos que nós, cada um de nós, temos para louvar a Deus nesse ano de 2022, a palavra do Senhor disse, eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando eu clamar. É esse Deus que eu tenho grandes motivos para adorá-lo. Por quê? Nós já quantas vezes clamamos ao Senhor? Porque nós temos lutas. O apóstolo Paulo falou, tereis aflições, tereis lutas. Somos nós, estas pessoas que estamos aqui, nós. Vamos ter lutas, temos lutas diárias, mas esperei confiantemente. Então nós temos motivos juntos de louvar, de agradecer o nosso Deus. Nós não podemos esquecer, né? Mesmo que nós estejamos com os corações entristecidos, há tantas pessoas com os corações enlutados, mas o Senhor diz assim, o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis, ele vem aliviar a dor dos nossos corações. É esse Deus que eu tenho grande motivo para louvar, para bendizer o nome. Começando da nossa família. Que nós queremos que a nossa família seja salva, mas o nosso Deus está na frente. Esperei confiantemente. Ele quer isso de nós, que a gente espera, para que eu tenha motivo de agradecer. Quando nós olhamos a salva, quantos pedidos tem aí e quantas pessoas estão esperando confiantemente na bondade e na misericórdia do Senhor. Ah, se nós fôssemos falar quantos motivos que nós temos
nós ficaríamos o dia todo falando, né? Se eu perguntasse para cada um quais os motivos que nós temos de louvar o nosso Deus, nós temos muito. E poderíamos, como disse a leitura hoje, colocaríamos pedras para representar todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Então, esta é a segunda pergunta que neste texto, no Salmo 150, ele fez. Então, o lugar em que eu devo adorar o nosso Deus, o motivo desse louvor. E agora ele fala, com que forma eu vou louvar? Que forma? De que maneira você pode louvar o nosso Deus? Olha aqui como ele fala, como você pode. Às vezes a gente não tem nem como louvar, mas ele fala assim, ó. De que forma você pode louvar? Louvai ao som da trombeta. Ah, mas eu não sei tocar trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Nossa, tocar harpa é a coisa mais difícil. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Eu acho lindo isso aqui, porque ele colocou tantas formas que nós podemos louvar o nosso Deus. E se eu não encontrar nenhuma, eu posso bater palmas para o nosso Deus, eu posso louvar com os meus lábios, não é? Não posso falar, eu não tenho como louvar. Eu posso até bater os meus pés e falar, Senhor, muito obrigada hoje. É a forma do meu coração, que vem do meu coração. E o salmista, então, ele colocou, se você sabe tocar uma harpa, que maravilhoso, né? Você toca. O pastor tem a voz maravilhosa, ele vem aqui à frente, ele canta, ele louva o Senhor. Nós que não temos esta voz tão linda, a gente acompanha da mesma jeito, porque nós estamos louvando aquilo que Deus nos deu para a gente louvar. Então, ele está mostrando a forma que eu tenho que louvar. Mas ele fala, nós temos, sim, que louvar. Se você não achou nenhuma forma daqui, você vai achar a sua maneira de louvar ao nosso Deus. E aí, a última pergunta, ele fala, quem deve louvar? Quem deve louvar? A pergunta, quem deve louvar? Todo ser que respira, louva ao Senhor. É uma ordem para nós. Você respira, você acordou de manhã, abriu seus olhos. Quem deve louvar? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesta tarde, todos nós louvemos ao Senhor de coração, porque Ele é bom. E o Salmo 150 é para que a gente possa estar lendo e lembrando a forma, de que maneira que eu posso louvar o nosso Deus, quais os motivos que eu tenho para louvar o nosso Deus, não é? E lembrar que neste Natal, na palavra do Senhor diz, porque o menino nos nasceu. Lá em Isaías, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Nós não temos coisa mais importante da nossa vida do que este presente. Ele é o nosso conselheiro. Ele é um Deus forte. Ele é o Príncipe da paz. E Ele é o Pai da eternidade. Amém. Que o Senhor possa estar nos preparando neste Natal para que a gente tenha esse coração agradecido. E a palavra do Senhor, eu termino com a palavra do salmista: espere confiantemente no Senhor. Ele vai inclinar para mim e vai ouvir o meu pedido, o seu pedido. Espere confiantemente no Senhor.
Amém? E louve o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos socorre, um Deus que nos conhece. Ah, Senhor, Senhor, é pouco dizermos toda a honra e toda a glória, porque não existe palavra maior para expressar o nosso amor pela sua misericórdia para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu Jesus Cristo para nos salvar, para que tenhamos a vida eterna, Senhor. Este foi o maior presente que o Senhor nos deu. Então nós queremos louvar e bendizer o Senhor, o seu nome. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém, amém e amém.